livro em áudio com execução de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida, agradeço. Carl Gustav Jung. Criptomnésia. A psicologia distingue uma memória direta e uma indireta. A memória é direta quando, por exemplo, vejo determinada casa e, ao vê-la, me vem à cabeça que, há alguns anos, morou nela um conhecido meu. Vejo a casa bem conhecida e, de acordo com a lei da associação de uma coexistência, chega à consciência a imagem memorizada do conhecido. Outra coisa é a memória indireta. Mergulhado em pensamentos, passo pela casa onde morou o meu conhecido X. Não presto atenção nem na casa nem na rua, penso em outro negócio que me preocupa. De repente, introduz-se entre meus pensamentos uma imagem inesperada. Vejo uma cena em que, muitos anos atrás, X conversou comigo sobre negócio semelhante ao da minha preocupação atual. Fico admirado pelo fato de surgir esta recordação, pois a conversa não fora de grande importância. De repente, percebo que estou na rua em que morou o meu conhecido. Neste caso, a associação da imagem da memória é indireta. Não percebi conscientemente a casa, pois estava internamente muito desviado. Mas no plano de fundo escuro da consciência introduziu-se sorrateiramente a percepção da casa e lá acordou a associação com o meu conhecido. Como este processo associativo estava fracamente acentuado, a ponto de não conseguir ultrapassar o limiar da consciência, teve que intervir uma associação comum para auxiliar. Esta associação mediadora é a imagem da memória da conversa que se referia a negócios semelhantes aos que ocupavam minha consciência agora. E foi dessa forma que a imagem da memória entrou no âmbito da consciência. As imagens da memória que surgem de forma direta ou indireta têm uma propriedade em comum, a qualidade de serem conhecidas. Reconheço a associação como a imagem de que me lembro e sei que não é uma construção nova. As imagens que combinamos de modo novo não têm a qualidade de serem conhecidas. Digo combinar, pois só na combinação de elementos psíquicos está a originalidade e não no material, como é atestado eloquentemente por todas as coisas da natureza. Se uma combinação nova tiver a qualidade de ser conhecida, então temos um caso anormal, um erro de memória. Os milhões de atos da relembrança que estão em nosso cérebro consistem, em grande parte, de memórias diretas. Mas um número bastante significativo é representado também pelas memórias indiretas. Este último aspecto é de interesse todo especial. Conforme vimos no exemplo da recordação indireta, uma percepção inconsciente, ou seja, uma impressão que é assumida passivamente pelo cérebro pode espontaneamente provocar uma associação afim e dessa forma chegar à consciência. A percepção inconsciente faz, portanto, aquilo que em geral nossa consciência faz. Contemplamos a casa e, para termos uma lembrança mais precisa, perguntamos: quem morou ali? Chamamos, assim, de volta para a mente a imagem de X. A percepção inconsciente procede exatamente assim, ela procura a imagem da memória que lhe é afim e, no nosso caso, une-se, de acordo com uma lei psicológica sobre a qual não entrarei em detalhes aqui, com aquilo que está sendo ativado em silenciosa agitação no outro lado, isto é, a imagem de X falando sobre um assunto parecido.
Note-se a partir desse pequeno exemplo que a associação pode ocorrer sem que a consciência interfira em nada. O modo pelo qual a imagem de X entrou em minha consciência, como memória indireta, é comumente designado como ideia súbita. A palavra alemã Einfall expressa muito bem o aspecto aparentemente casual e infundado desse fenômeno. Este tipo de memória indireta é muito comum em pessoas que pensam mais intuitivamente do que em sequências lógicas. É tão comum que muitas vezes esquecemos que todos os atos psíquicos são rigorosamente determinados. Tomemos um exemplo bem simples. Um estudante tem que fazer uma redação sobre uma cidade. Ele escreve: tivemos que ir à igreja por meio de um bonde. A igreja é pobre e não tem meios de manter uma condução própria. Logo atrás da igreja está o rio sobre o qual há uma ponte que intermedia o trânsito entre as duas partes da cidade. Se perguntarmos ao estudante como lhe ocorreu a expressão algo selecionada intermedia o trânsito, ficará devendo a resposta, vai dizer que foi uma inspiração momentânea qualquer. Pensará talvez que poderia ter escrito também que liga o trânsito. Examinando o que escreveu, veremos que por 2 vezes usou antes a palavra meio, o que basta para explicar o aparecimento daquela expressão. Os meios que antecederam foram as constelações sob cuja influência a expressão veio à tona, ainda que os 2 meios não fornecessem conscientemente a razão dessa escolha. Outro exemplo: estou ocupado num trabalho qualquer e assobio alguma melodia, naquele momento não estou me lembrando da letra. Alguém me pergunta que música é essa que estou assobiando e então me lembro, é uma canção do tempo de estudante. Não tenho um centavo no bolso. Não faço a menor ideia de como cheguei a esta canção que, no momento, nada tinha a ver com as associações que estavam ocupando minha consciência. Passei em revista retrospectivamente o curso do pensamento que percorri durante meu trabalho. De repente me lembrei que poucos minutos antes pensara, com certo acento emocional, numa grande conta que recebera no ano novo. Daí o motivo da canção. Nem preciso dizer que dessa maneira é possível fazer todo tipo de belos diagnósticos psicológicos em nossos semelhantes. Quando um amigo meu teve a imprudência de assobiar, no espaço de 10 minutos, 3 pequenas melodias, pude dizer-lhe que seu caso amoroso tivera um fim infeliz. As melodias eram Einmal Argal Sindesweliebe, em Argal há 2 amantes, melodia popular suíça, Verlassen, Verlassen bin ich, abandonado, abandonado estou eu, Steichen finster Mitternacht, estou na lúgubre meia-noite. Já me aconteceu inclusive assobiar uma melodia cujo texto me era desconhecido. Procurava lembrar-me e ouvia então um texto que exprimia uma série de pensamentos, sem dúvida com forte carga emocional, e que me havia ocupado há mais ou menos 5 minutos. Estes exemplos, que podemos observar diariamente em nós mesmos e nos outros, mostram claramente que uma série de pensamentos com carga emocional pode sair da consciência, mas sem deixar de existir, ao contrário, tem energia suficiente para mandar para dentro do mundo associativo da consciência que neste meio tempo se modificou uma ideia súbita que nada tem a ver com a situação do momento. A histeria, que nada mais é do que uma caricatura dos mecanismos psicológicos normais, fornece exemplos ainda mais drásticos nesta linha.
Tratei recentemente de uma paciente histérica cujo trauma principal era que seu pai a espancara de forma brutal. Ao darmos um passeio, aconteceu que seu casaco caiu no chão empoeirado. Apanhei-o do chão e quis tirar a poeira batendo nele com a bengala. Mal havia começado este processo, quando a dama voou para cima de mim com os gestos mais violentos de defesa e me arrancou o casaco das mãos. Disse que não podia ver isso. Que lhe era insuportável. Eu já suspeitava da conexão e perguntei pelos motivos. Admirou-se muito e só conseguiu dizer que para ela era extremamente desagradável ver seu casaco sendo tratado assim. Estas ações sintomáticas, como Freud as chama, são frequentes entre os histéricos. A explicação é simples. Um complexo de memória, com carga emocional, e que momentaneamente não está na consciência, enseja certas ações a partir de seu lugar invisível, exatamente como se estivesse presente na consciência. Pode-se dizer que nossa consciência está cheia desses intrusos quase estranhos cuja identidade é difícil de provar. Cada dia entram centenas de associações no círculo iluminado da consciência, e nós perguntaremos em vão por maiores informações sobre sua origem. Devemos lembrar-nos sempre de que a consciência só é uma parte da psique. Talvez a maior parte dos elementos psíquicos seja inconsciente. A consciência encontra-se, portanto, numa posição bastante precária diante dos movimentos automáticos do inconsciente, independentes de nossa vontade. O inconsciente pode perceber e associar automaticamente, mas a qualidade de serem conhecidas só a possuem aquelas associações que uma vez passaram pela consciência e, mesmo dessas, muitas podem cair de tal modo no esquecimento que perdem aquela qualidade. Por isso nosso inconsciente deve albergar grande número de complexos psíquicos que nos surpreenderiam pelo seu caráter estranho. As inibições que partem da consciência vigilante são às vezes defesa contra invasões desse tipo. No sonho, porém, quando as inibições provindas da consciência são eliminadas, o inconsciente pode realizar as brincadeiras mais estúpidas. Quem já leu as análises de sonhos feitas por Freud ou, melhor ainda, já fez pessoalmente alguma análise, sabe dizer o quanto o inconsciente, mesmo em pessoas as mais inocentes e decentes, brinca com símbolos cuja indecência causa horror. É desse inconsciente que depende todo aquele que realiza trabalho espiritualmente produtivo. O inconsciente premedita todos os novos pensamentos e combinações. E quando a consciência se aproxima do inconsciente com um desejo, foi o inconsciente que previamente lhe inspirou este desejo. É neste solo traiçoeiro que se movimenta todo aquele que procura novos caminhos espirituais. Ai dele se não exercitar constantemente a autocrítica. Assim como no mundo leve da fantasia a gente muitas vezes encontra o que procura e obtém o que deseja, também a pessoa que busca novas ideias será agraciada em primeiro lugar pelos danos enganosos da psique. Não só a história das religiões ou a psicologia das massas são ricas em exemplos apropriados, mas também a vida intelectual de todo aquele que teve esperança de realizar alguma coisa. Qual é o poeta ou compositor que não se deixa enganar, acreditando na novidade de certas ideias súbitas? O que se deseja acreditar a gente já acredita. Até o maior e mais original gênio não está livre de enganos e de suas consequências.
Desconsiderando estes pressupostos gerais, surge a pergunta: quais as pessoas que procuram novas combinações? São as pessoas com ideias, os verdadeiros cérebros diferenciados que têm a sensibilidade da mulher e a emotividade da criança. São os ramos mais externos e mais finos da árvore, eles carregam as flores e os frutos. Muitos secam precocemente, outros caem ao chão. A diferenciação continua avançando tanto para o produtivo quanto para o improdutivo, por isso se misturam os ricos e os pobres de espírito. Como diz Lombroso, existem malucos com genialidade e gênios com maluquices. Um dos sinais mais comuns e gerais da degeneração é a histeria, a falta de autocontrole e autocrítica. Sem cair na mania quase psiquiátrica de Nordal que enxergava doidos em toda parte, pode-se afirmar com certeza que sem uma certa disposição de espírito, semelhante à da histeria, não é possível haver o gênio. Schopenhauer diz com muita razão que é próprio do gênio uma grande sensibilidade, algo da hipersensibilidade e emocionalidade do histérico. Talvez a maioria dos histéricos que frui plenamente de seus sentidos seja doente porque possui grande massa de recordações, dotada de muita emoção e, por isso, profundamente arraigada no inconsciente, já não pode ser controlada e tiraniza a consciência e a vontade do doente. Em mulheres trata-se às vezes de esperança frustrada de amor ou de um casamento infeliz, em certos homens pode ser uma posição insatisfatória ou méritos não reconhecidos. Os doentes procuram excluir suas emoções da vida diária, por isso, de noite elas os atormentam com sonhos ruins, e de dia os importunam com repentinos ataques de ansiedade precordial, inibem as forças de ação, levam as pessoas a procurar as seitas, produzem dor de cabeça que desafia todos os curandeiros, todos os meios mágicos da eletricidade, banhos de sol e dietas alimentares. Também o gênio tem que carregar o peso da superioridade de um complexo psíquico, se o conseguir, ele o fará com prazer, se não o conseguir, ele o fará com sofrimento. Terá que executar as ações sintomáticas que seu talento lhe inspira, colocará na poesia, na pintura, na composição musical o seu sofrimento. Estes pressupostos se aplicam mais ou menos a todo o talento criador. Preenchendo o terreno da psique, o complexo psíquico, movido pelo instinto, envia à escrava consciência, a partir de seu tesouro desconhecido e inesgotável, inúmeras ideias súbitas entre as quais, há coisas novas e velhas e a consciência tem que se virar com isso. Ela deveria perguntar a cada uma dessas ideias: você possui a qualidade de ser conhecida ou você é nova? Mas se o demônio da pressa apertar, a consciência não terminará seu trabalho classificatório, a torrente fluirá para a caneta e no dia seguinte provavelmente estará tudo impresso. Já disse anteriormente que só as combinações eram novas e não o material. Este não se alteraria ou só com lentidão quase imperceptível. Já não encontramos nos antigos mestres todas as cores de um boclin. Já não estão prefigurados de alguma forma na antiguidade os dedos, braços, pernas, narizes e pescoços das estátuas de um Michelangelo. Certamente as menores partes de uma obra de arte são sempre velhas, também as unidades de tamanho um pouco maior, combinadas, são na maioria das vezes assumidas de outro lugar e, finalmente, um mestre não recusará incorporar numa obra nova pedaços inteiros do passado.
Nossa psique não é tão rica que possa construir tudo novo. A natureza também não procede assim. Pode-se ver nas prisões, hospitais e hospícios quanto custa à natureza dar um passo à frente, ela constrói penosamente sobre o que já existe. Este processo de âmbito geral se repete também no âmbito menor da linguagem, há poucas combinações novas, tudo são praticamente fragmentos velhos e assumidos do passado. Reproduzimos as palavras e frases de nossos pais, professores e livros, e quem fala com esmero, devido a um dom natural, este fala como um livro, ou seja, como o livro que ele leu, ele repete maiores trechos do que outros conseguem fazer. Se for uma pessoa decente, provavelmente não falará assim ou dirá abertamente em que fonte se baseou. Mas se alguém reproduzir verbalmente, por 8 linhas seguidas, o texto de outra pessoa, não podemos sem mais calar a boca daqueles que gritam a palavra plágio, pois realmente plágios acontecem, mas também não precisamos de imediato acusar de plagiador o autor a quem acontece esta desgraça. Na constituição da faculdade da memória, a natureza não se fixou exclusivamente na possibilidade da recordação direta ou indireta, deu também ao pródigo em ideias súbitas a criptomnésia. A palavra criptomnésia provém da literatura científica francesa. Sobretudo o psicólogo genebrino Flournoy deu valiosas contribuições casuísticas para o conhecimento desse fenômeno. 5. Criptomnésia significa recordações não reconhecidas como tais. Um exemplo concreto mostra melhor o que isto quer dizer. 6. Quando, há alguns anos, li a descida de Zaratustra ao inferno, chamou-me a atenção a passagem em que Nietzsche descreve como Zaratustra chegou ao inferno. Tive a impressão de já ter lido isto em algum lugar. Pensei inicialmente tratar-se de um caso de engano meu de memória, qualidade anormal de ser conhecido. Finalmente a impressão de ser conhecido concentrou-se na passagem que fala da ida da tripulação para a Terra a fim de caçar lebres. Esta passagem ficou na minha cabeça por vários dias até que me ocorreu a ideia de que já havia lido história semelhante, muitos anos atrás, no livro de Justinus Kerner. Vasculhei os exemplares de Blatter e Esprevost, uma revista antiga cheia de ingênuas histórias de fantasmas da Suábia, e encontrei no 4º fascículo, a página 57, a seguinte história. Apresento lado a lado os dois textos. Vê-se logo que a semelhança das duas narrativas não é mero acaso. Contra o acaso falam as coincidências verbais e a reprodução de detalhes sem importância como o caçar lebres. Mas seria absurdo dizer que se trata de plágio. Por quê? Porque a passagem reproduzida é por demais insignificante em vista da intenção artística de Nietzsche. Não só é insignificante, mas também supérflua e desnecessária. As lebres, por exemplo, não caracterizam nada, a ponto de podermos imaginar como ilhas felizes tanto as ilhas eólicas como as Canárias. A descrição não se torna mais atraente por causa das lebres, ao contrário. Psicologicamente não é fácil explicar o caso. A primeira pergunta é esta: quando foi que Nietzsche leu as Blatter e o Esprevost? De uma carta a mim dirigida pela senhora Forster Nietzsche soube que Nietzsche se ocupou vivamente com a obra de Justinus Kerner, entre seus 12 e 15 anos, na casa de seu avô, o pastor Olar, em Pobler, depois disso provavelmente não mais.
Como Nietzsche tinha que ser muito econômico com suas leituras devido à sua fraca visão, é difícil imaginar o que poderia tê-lo feito voltar, nos últimos anos de vida, a esses contos edificantes de fadas. Devemos admitir, suponho eu, que Nietzsche leu estas histórias quando bem jovem e depois nunca mais. Mas como chegou o poeta a reproduzir esta passagem? Não posso prová-lo, mas creio que Nietzsche não chegou à ideia da descida de Zaratustra ao inferno através dessa velha narrativa. Provavelmente, ao redigir o texto, a história de Kerner se introduziu de mansinho, porque estava associada, de acordo com a lei da semelhança, à ideia geral de descida ao inferno. Admirável nisso tudo é apenas a fidelidade literária dessa reprodução. A coincidência impressionante dos dois textos nos diz que Nietzsche não fez a reprodução a partir da esfera da memória consciente. Não é possível explicar o caso a partir do funcionamento normal da memória, é praticamente inacreditável que o autor tenha intencionalmente redespertado aquelas antigas séries de palavras. O reaparecimento de impressões muito antigas e esquecidas de longa data é compreensível sob o aspecto da fisiologia cerebral. Certamente não se perde uma só impressão por menor que seja, pois cada uma deixa um rasto, ainda que bem sutil, na memória. A consciência, no entanto, trabalha com inúmeras perdas de impressões antigas, assim como o Banco da Inglaterra volta a queimar, após certo período de tempo, as notas que nele deram entrada. Sob circunstâncias especiais, não é de todo impossível o reaparecimento de antigos rastros de memória com fidelidade fotográfica. A literatura refere vários casos em que moribundos ou pessoas mentalmente anormais reproduziram séries inteiras de impressões antigas que talvez nunca tenham pertencido à esfera da memória consciente. Ekermanov refere que, ao morrer, um senhor idoso de condições inferiores começou de repente a recitar textos em grego. Verificou-se que, enquanto garoto, foram-lhe incutidos alguns versos em grego para que ele servisse de exemplo brilhante a um estudante preguiçoso de linha aristocrática. Conheço outro caso em que uma doméstica idosa recitava, em seu leito de morte, passagens bíblicas em grego e hebraico. Soube-se, depois, que enquanto mocinha trabalhara na casa de um pastor que tinha o costume de andar de cá para lá, após o almoço, lendo em voz alta a Bíblia na língua original. O psiquiatra vienense, já falecido, von Kraftebing conta em seu Lehrbuch um caso em que uma moça histérica, num estado de êxtase, soube reproduzir sem esforço algum um poema de mais de 2 páginas que havia lido pouco antes apenas uma vez. Como mostram estes exemplos, estas reproduções são possíveis sob o aspecto da fisiologia cerebral. Mas para que se manifestem é preciso haver sempre um estado de espírito anormal, o que podemos supor em Nietzsche à época em que escreveu Zaratustra. Pensemos apenas na incrível rapidez com que esta obra foi gerada. Um arrebatamento cuja monstruosa tensão causa de vez em quando uma torrente de lágrimas na qual o passo espontaneamente se acelera ou se retarda. Um sentimento de estar completamente fora de si com a mais nítida consciência de um sem número de delicados calafrios perpassando até os dedos do pé, uma profundeza de felicidade onde o mais doloroso e o mais lúgubre não agem como o oposto dela, mas como condição, como desafio, como cor necessária num tal excesso de luz. Assim descreve o próprio Nietzsche o seu estado de espírito.
Estas oscilações consternadoras e muito profundas dos sentimentos que ultrapassam de longe a esfera da consciência foram as forças que trouxeram à luz as associações mais remotas e escondidas. Aqui, conforme já disse acima, a consciência só fez o papel de escravo em relação ao demônio do inconsciente que tiraniza a consciência e a inunda com ideias estranhas. Ninguém melhor do que Nietzsche descreveu o estado da consciência sob o influxo de um complexo automático inconsciente. Se houver o menor vestígio de superstição dentro da gente, é praticamente impossível fugir da ideia de que somos apenas encarnação, porta-vozes ou intermediários de forças muito poderosas. O conceito de revelação, no sentido de que algo que nos abala profundamente e nos derruba, de repente se torna visível e audível com impressionante certeza e acuidade, descreve simplesmente o fato. A gente ouve, não procura, a gente toma, não se pergunta quem dá, como um raio fulgura de repente uma ideia, impositiva na forma. Sem hesitar, eu nunca tive escolha. Seria difícil descrever melhor a impotência da consciência diante da força do automatismo que emerge do inconsciente. Na pessoa com pleno gozo de seus sentidos, somente esta força elementar consegue arrancar do esquecimento os vestígios mais antigos e mais sutis da memória. Na morte cerebral, quando a consciência se decompõe, mas o córtex cerebral ainda continua a trabalhar por um pouco de tempo, de modo crepuscularmente automático e sem coordenação, podem ser reproduzidos um ou outro fragmento de traços de memória, juntamente com uma quantidade de tolices doentias. O mesmo acontece na doença mental. Observei recentemente um caso de fala compulsiva numa jovem abobada. Descrevia, durante horas e com rapidez estonteante, todos os guardas que já conhecera em sua vida, incluindo suas famílias, filhos, arrumação dos quartos e outros detalhes inacreditáveis, uma performance fabulosa, impossível para uma evocação voluntária. O trabalho do gênio é diferente, ele apanha esses fragmentos distintos para inseri-los com sentido numa estrutura nova. Esses processos psíquicos onde uma força automática e criativa faz com que traços perdidos da memória reapareçam em fragmentos maiores, com fidelidade fotográfica, a ciência os denomina criptomnésia. O caso Jacobson, que só conheço através do relato dos senhores Hardon e Schnitzler, parece ter muita coisa em comum com uma criptomnésia, contudo não saberia dizer por que não poderia ser. Desse caso talvez seja possível tirar conclusões sobre o talento e paixão artísticos de Jacobson, mas não, como ousa Arthur Schnitzler, sobre seu estado mental ou sobre um foco localizado de lesão dos centros da fala. Sintomas de uma lesão nas circunvoluções de Broca e em áreas vizinhas do cérebro em nada se parecem com a criptomnésia. Pessoalmente, estou inclinado a dar ao Sr. Jacobson, provisoriamente, um bom prognóstico no que se refere à sua produção artística. Se o acometer alguma outra doença corporal, seria o mais puro acaso se o córtex de suas circunvoluções da fala também fosse afetado.